eu tive um sonho. E aquele sonho para mim foi muito impactante, porque eu sonhei que uma criança, um bebê, foi largado no meu portão. E quando eu vou e desembrulho, eles estavam envoltos em jornal, que eu abri aquela criança, eu vi que era um bebê, eu comecei a dar água, eu comecei a alimentar aquela criança. E quando eu comecei a alimentar aquela criança, uma voz falou comigo: se você encontrou esse bebê, se esse bebê foi encontrado por você, é porque existe uma mãe em sofrimento. Gente, aquela voz foi tão forte, aquilo foi tão forte para mim, porque o primeiro impulso, o primeiro pensamento da gente é julgar. Que mãe é essa que abandona um filho? Que mãe é essa que tem a coragem de abandonar o seu bebê? Mas quando eu ouvi aquela voz que disse para mim: se você encontrou esse bebê, é porque existe uma mãe em sofrimento, foi como se os meus olhos se abrissem. E aí eu enxerguei a mãe. E quando eu enxerguei a mãe, eu comecei a alimentar, porque eu vi que a mãe e o bebê ainda estavam vinculados pelo cordão umbilical. E eu comecei então a alimentar a mãe. E à medida que aquela mãe ia recebendo água, à medida que a mãe ia recebendo alimento, gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, eu quero que vocês acompanhem isso. Porque à medida que a mãe ia recebendo alimento, à medida que a mãe ia tomando a água, aquele bebê também começava a ser alimentado. Aquele bebê também começava a ser nutrido. E aí Deus foi ministrando no meu coração que se os pais estiverem bem cuidados, que se os pais estiverem sem sentimento de orfandade, sentimentos de rejeição, nós não teremos filhos abandonados. Nós não teremos filhos com falta de referencial, porque os pais vão estar nutridos e esses pais vão conseguir passar afeto e nutrição também para os seus filhos. Aquele sonho foi algo muito forte, gente. Só não cuida do filho, só não protege um filho quem não está bem e quem está em sofrimento. E aí, foi como se Deus estivesse falando comigo. E a mensagem de Deus para minha vida era: alguém precisa cuidar dos pais. Às vezes a gente se preocupa em cuidar e proteger o bebê, mas a gente esquece do pai, esquece da mãe. Eu quero que vocês guardem essa frase que eu vou falar agora, gente. Não basta nós perdoarmos o pai. Não basta nós perdoarmos a mãe. A gente precisa perdoar, mas a gente também precisa oferecer cuidados. Sabe aquela pessoa que diz: não, eu não tenho nada contra minha mãe, eu não tenho nada contra o meu pai, eu já perdoei eles, já ouviram isso? Mas nunca mais liga, nunca mais visita, nunca mais tem contato. Eu gostaria que você guardasse isso. Não basta perdoá-los, eles precisam de cuidados. Perdoar, mas nunca mais ligar. É uma mãe ferida, é um pai ferido produzindo filhos feridos. Gente, isso mexeu demais comigo. E aí foi aonde que eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão de que eu entraria aqui e falaria, porque na minha mente veio... Eu não tinha pensado em falar sobre a ferida paterna, mas na minha mente veio algo que aconteceu na minha vida, algo que aconteceu na minha história, e eu não posso reter, eu preciso compartilhar com vocês, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou abrir uma página da minha vida para vocês agora. Na verdade, tudo começou quando eu comecei a fazer a minha terapia. Vocês sabem que eu sou psicóloga. E todo psicólogo tem o seu terapeuta. Talvez você diga: Márcia, quem é que precisa fazer terapia? Todos que desejam ter saúde mental, uma qualidade melhor de vida, precisa fazer terapia. E eu entrei no meu processo de terapia e ali foi onde tudo começou, porque eu fui orientada a perguntar para minha mãe como é que foi a gestação dela.
Como é que foi quando ela estava grávida de mim? E tudo começou ali, gente. Vocês já vão entender o que é essa ferida materna e o tema do que eu quero falar essa noite. Quando eu fui conversar com a minha mãe falou pouco sobre mim. A minha mãe comentou pouco sobre a gestação, sobre o período em que ela estava gestante de mim, sobre o meu nascimento. E logo a minha mãe começou a falar dos meus irmãos. Eu tenho mais 4 irmãos. E a minha mãe começou a falar dos meus irmãos, de como foi. E muito emocionada, ela me conta que o meu pai, e aqui começa o processo, gente. Ela me conta que o meu pai, ele manda ela dar um dos filhos dela. Porque ele disse para ela, esse bebê chora demais. E você precisa dar essa criança. Quando a minha mãe conta isso, ela estava emocionada, me contando a forma como meu pai se posicionou em relação a um dos meus irmãos. A partir daquele momento, eu guardei aquilo comigo. Eu guardei aquele modo e fiquei observando meu pai. E você vai aprender a enxergar coisas que você não via depois dessa live. Você vai mudar a sua visão. Você vai mudar o jeito de você ver as coisas. Eu ouvi de uma menina no projeto Mulheres no Divã de Deus que ela disse que a primeira coisa que ela foi curada foi dos olhos. E nós precisamos ser curados dos nossos olhos, gente. Nós precisamos aprender a olhar as coisas. E eu comecei a observar meu pai, desde que minha mãe fala aquilo, de que o meu pai mandou dar um dos filhos dele. Eu comecei a observar meu pai. Guardei aquilo e comecei a observar. E uma das coisas que eu percebi na continuidade é que sempre, quando nós nos reuníamos entre família, e eu e meus irmãos começávamos a contar coisas engraçadas da nossa infância. Coisas que nos faziam rir. O meu pai sempre repetia a mesma história. E a história que o meu pai repetia, e aqui tem um detalhe, gente. Aquilo que não é escutado vai ser repetido. Aquilo que não é ouvido, a pessoa fala, mas ela não é escutada, ela vai repetir até que alguém ouça ela. Talvez você já está cansado de tanto ouvir alguém falando a mesma coisa, é porque ela ainda não foi escutada. E o meu pai, ele sempre repetia a mesma história, e eu comecei a me dar conta disso. Sabe que história que o meu pai contava? Meu pai contava de que quando ele era criança, a mãe dele mandou ele ir no armazém, era lá no interior, tinha um outro nome, não era armazém, mas era como se fosse um armazém. E a minha avó mandou ele ir nesse lugar, porque ela queria que ele comprasse veneno. E ela disse, tu vai lá e tu vai comprar, e eu vou matar todos vocês. Os meus avós eram separados, o meu pai ouve, ele precisava obedecer a minha avó, ele precisava ir comprar esse veneno. E ele então procura o meu avô, que era o pai dele, e disse pro pai dele, a mãe falou que vai matar todos nós. Sabe o que o pai dele disse? Por mim que mate todo mundo. E cada vez que nós estávamos reunidos, que nós íamos contar as coisas engraçadas, o meu pai contava isso. A minha mãe queria nos matar e o meu pai disse, por mim que mate todo mundo. Gente, com o passar dos dias, cada vez eu fui entendendo mais os motivos que o meu pai tinha para ser como ele era. Os motivos que o meu pai tinha, porque olha só, gente. Por que o meu pai mandou dar um filho? Era boliche, ali ó, a Elanice está me ajudando, lá no boliche. Por que meu pai mandou dar um filho? Eu comecei a entender, porque parece que não existe motivos. Como assim? Só que o meu pai, não existia entre ele, o pai dele, relacionamento. Não existia registro de afeto.
Não existia dentro dele, gente, nenhuma relação de afinidade. O conteúdo interno do meu pai em relação ao pai dele era de que filho não tinha importância, de que filho tanto faz, é só mais um. Como ele poderia correlacionar, como não poderia, a história dele com a história do filho dele? Gente, olha só. Meu pai, ele era um homem com uma ferida paterna muito profunda. Eu fui entender isso. Eu fui entender isso com o tempo. Ele estava dando, como a Bianca escreveu aqui, para os filhos dele aquilo que ele tinha recebido. Eu fui entender com o tempo por que o meu pai ficou mais ou menos 30 anos sem visitar o pai dele. Eu não só sabia que o meu avô morava longe. Mais ou menos 30 anos sem visitar o pai dele. Não existia registro nenhum. Não existia afeto entre eles. O pai que era para proteger, o pai que era para cuidar, esse pai não fez a paternidade. Então, quando meu avô não faz isso, o meu pai vem e repete a mesma coisa. Só que, gente, isso que eu tô falando para vocês, eles não tinham consciência. Isso estava no inconsciente do meu pai. E eu nunca pude falar com meu pai sobre isso. Eu nunca pude falar com meu pai sobre isso. Vocês vão entender por quê. A única coisa que meu pai tinha internalizado é que filho não é importante, é que filho é apenas mais uma pessoa. Se não for do meu jeito, se não for como eu quero, então manda embora. Eu passei então, desde então, fazer uma análise e perceber o meu pai. Meu pai, ele tinha uma forma muito rude de abraçar. Ele ficava tímido quando ele era elogiado ou quando as pessoas davam um elogio. E sempre havia críticas e desdém em relação à forma como os outros pais educavam, em relação à forma como os outros pais se relacionavam com os seus filhos. Sabe, gente, toda essa análise que eu fiz, eu estou compartilhando com vocês de forma breve, de forma resumida, porque eu tenho um resultado para isso. E eu quero que vocês também possam pensar em si mesmo, pensar na sua história, pensar no seu pai, pensar em alguém que precisa também entender o que se passa. Na verdade, quanto mais eu entendi os motivos do meu pai, na verdade, quanto mais eu entendi a forma, eu sabia, gente, que era inconsciente a maneira como meu pai se posicionava. O meu pai não tinha consciência. Ele não pensava, eu sou assim, rude com as minhas filhas, com meus filhos, eu sou assim porque meu pai foi comigo. Ele não pensava, era de modo inconsciente, e aí que está o problema. A gente erra tanto na vida, a gente faz tanta coisa errada, porque a gente é movido pelo inconsciente, a gente não para se analisar, a gente não para olhar a nossa história. E quando eu entendi a rigidez do meu pai, o quanto meu pai era amargo, um homem sem afeto. Quando eu entendi isso, que foi em razão das suas origens, da ferida paterna que ele tinha tinha um sentimento de rejeição, de abandono, de desvalia. Quando eu comecei a entender isso na história do meu pai, gente, eu sei que isso emociona a gente. Da ferida materna, teve mulheres que me disseram que elas pingaram em lágrimas, e sim, a gente se emociona, porque tá falando de emoção mesmo, tá falando de sentimento, e isso mexe com a gente. E quando eu comecei a entender, eu propus, gente, meninas que estão comigo aqui, amigos que estão comigo, vocês podem mudar isso.
eu propus no meu coração, eu vou ajudar meu pai. Eu propus no meu coração que a história não ia terminar daquele jeito. Eu propus no meu coração que eu faria alguma coisa pelo meu pai. E o tempo passou. E eu me posicionei, chegou o dia. Meu pai nunca expressou em palavras de como ele se sentia. Mas eu sabia que a postura, que a forma como ele se posicionava era porque ele tinha uma ferida paterna. E chegou o dia que eu disse para o meu marido, hoje eu vou pegar o meu pai. Quem dera você pudesse pegar o seu pai da forma que eu peguei o meu pai aquele dia. Eu disse para o meu marido, de hoje não passa. Meu pai viria visitar nós na nossa casa. E eu sabia que a postura dele seria a mesma. Chegar na minha casa, me dar um abraço frio, sem conexão, aquele abraço que... Sabe aquele abraço que faz assim e dá aquele tapinha nas costas? Eu sabia que era isso que ele ia fazer. Porque é assim que se faz com um filho quando encontra. Mas aquele dia, eu esperei o meu pai preparada. Eu coloquei no meu coração que eu ia surpreender o meu pai. Ele não tinha me dado. Ele não tinha me oferecido, mas eu tinha condições de fazer diferente. Oh, você não precisa continuar do mesmo jeito, querida. Você não precisa continuar do mesmo jeito, meu querido que está aqui comigo. Você não precisa repetir a história do mesmo jeito. Sim, o orgulho é a maior barreira nos relacionamentos. Ah, ele não faz, eu não vou fazer. Ele não dá, eu não vou dar. E aquele dia eu vou surpreender meu pai. E eu esperei meu pai. Quando meu pai chegou, gente, ele me abraçou. Eu abracei meu pai. E eu fiquei num abraço demorado. Fiquei segurando meu pai. Eu coloquei a minha cabeça no peito dele. E eu comecei a ouvir as batidas do coração dele. E o coração do meu pai ia batendo. E eu comecei a ouvir a respiração dele, que estava ofegante. Se nós não nos conectarmos, se nós não chegar perto, nós não vamos nunca entender e nunca mudar a situação. Nós vamos só repetindo, nós feridos e ferindo outros, e a próxima geração ferida de novo. Eu coloquei minha cabeça e segurei meu pai. Sabe o que meu pai estava fazendo? Ele fazia assim, ó. Dava tapinha nas minhas costas, como quem diz, deu. É isso, pode largar. Mas enquanto eu sentia que o meu pai não relaxou, que o meu pai não recebia o que eu estava oferecendo para ele, eu não larguei o meu pai. E eu fiquei segurando ele até que ele recebeu aquele abraço que eu estava dando. Quando eu senti que o meu pai relaxou os braços dele, quando eu senti que o meu pai relaxou o corpo dele, aí eu soltei o meu pai. Gente, um dos problemas causados pela ferida paterna é o isolamento emocional. Preste atenção, gente, isso aqui é conhecimento. Conhecimento. O que nós estamos passando para as pessoas com quem a gente conversa, com quem a gente tem um tempo de diálogo? A ferida paterna, um dos problemas causados é o isolamento emocional. A pessoa não quer entrar em contato com a ferida porque dói. Então, ela não quer sentir a dor, ela se isola. Sabe por quê? Porque ela tem a sensação de que a vida dela não vai mudar. Por exemplo, meu pai.
O meu avô já estava morto. Para que se conectar com essa dor? Para que se conectar com isso? Não vai mudar nada. Nada vai mudar. Então, faz um tampão, não se conecta com aquela dor, só que vai repetindo aquela dureza, aquela rigidez. Não consegue compartilhar afeto, não consegue compartilhar amor e vai se fechando dentro de si. Mas preste atenção no que acontece. A partir do isolamento emocional, olha o que acontece, gente. Essa pessoa vai estar ali afogando, tentando tamponar uma dor existente. Então, tendencialmente, ela vai sentir angústia. Ela não vai se sentir bem. E para aliviar, essas pessoas ficam mais propensas a vícios, a droga, a bebida, a pornografia. Porque elas precisam buscar um lugar de conforto. E elas vão buscar na bebida, na droga, na pornografia e mais. Olha o que me chama a atenção. Algumas pessoas vão buscar conforto através de um excesso de trabalho. Pornografia não dá. Bebida não dá. Então vão para o excesso de trabalho, porque o excesso de trabalho ninguém vai julgar, ninguém vai falar nada, mas ali no excesso de trabalho, elas não querem se conectar, nem com elas mesmas, nem com a família, então elas afundam no trabalho, saem cedo e voltam de noite. Talvez, se você conhece alguém assim, nós podemos estar falando de uma ferida paterna. Gente, vocês querem saber o que aconteceu com meu pai depois daquele abraço? Deus vai mudar a vida de vocês, gente. Deus vai mudar. Hoje eu preciso abrir agora um parêntese. Hoje, enquanto eu orava, vocês que estão aqui estão compartilhando do que vocês estão sentindo. Hoje, enquanto eu orava, Deus me mostrava. E eu quero liberar isso sobre vocês. Feridas crônicas. Mas quando eu fui orando, eu via que aquilo foi se fechando e cicatrizando. Você vai mudar daqui para frente em nome de Jesus. Vai cicatrizar essa ferida em nome de Jesus. Porque você diz, eu não consigo, você consegue. E você vai entender como você vai fazer isso. O processo, como é que acontece para que a ferida seja cicatrizada. Foi muito forte o que eu senti. Aleluia. Sabe o que aconteceu com meu pai? Desde aquele abraço? Nunca mais foi a mesma pessoa. O meu pai se tornou um pai melhor. O meu pai se tornou um avô melhor. E ele se tornou um marido melhor. Tanto que a minha mãe teve um momento que ela disse por quê? Que uma pessoa, quando se torna tão boa, tem que morrer. Porque aquela rigidez, aquele modo de ser, refletia também na vida e no relacionamento dos dois. Vocês querem saber o que eu estava dizendo para o meu pai enquanto eu estava abraçada nele? Enquanto eu coloquei a minha cabeça, recostei no peito dele, ouvi as batidas do coração? Eu estava dizendo para o meu pai, você é melhor do que você imagina. Eu estava dizendo para o meu pai, eu acredito em você, eu acredito que existe amor dentro de você. Enquanto eu estava abraçada nele, eu não dizia uma palavra, mas o meu gesto, eu estava dizendo para o meu pai, você sabe amar, você sabe abraçar. Eu estava dizendo para o meu pai, você consegue dar algo a mais do que um abraço
frio, eu estava dizendo para o meu pai: existe um homem amoroso dentro de você, existe um homem diferente, meu pai, você pode, você é capaz. Eu estava dizendo isso para o meu pai enquanto eu estava abraçada nele. Eu estava dizendo para o meu pai: eu amo você do jeito que você é, mas eu acredito numa versão melhor de você. E eu fiquei abraçada. Enquanto eu estava abraçada, era essa mensagem que eu estava passando através do meu abraço. Um homem que nunca segurou alguém no colo, abraçando carinhosamente, quando ele recebe um abraço de uma filha, dizendo na intenção, no prolongar do abraço, eu estava dizendo: existe um modo novo do Senhor ser, meu pai, existe um modo novo do Senhor se posicionar, meu pai. Era isso que eu estava dizendo, e o meu pai recebeu aquela mensagem. Sabe o que aconteceu? Meu pai ressignificou aquele lugar da paternidade ferida dele. Não precisa. Se você não teve, gente, eu estou emocionada aqui. Se você não teve um pai para lhe abraçar, hoje quando eu orava, Deus me trazia algo na minha mente. E eu quero trazer para você, porque talvez você precise saber disso. Desde muito jovem, Deus usava profetas para falar comigo e dizia: eu tenho um plano na tua vida. Dizia: eu vou te usar na terra. O Senhor usava profetas para dizer o quanto que Ele me amava. Eu lembro de uma mensagem que eu recebi, que o Senhor dizia assim: você é a minha joia preciosa. Quando eu ouvi essa mensagem profética, eu não correlacionei com o amor do Pai, mas hoje eu entendo. Deus estava dizendo: o seu pai pode não te dar colo, o seu pai pode não te dar abraço, mas eu estou aqui, eu te amo, eu vejo em você aquilo que o teu pai não vê, eu dou para você aquilo que o teu pai não consegue dar, eu expresso o meu amor de um jeito que seu pai não consegue expressar. Então, gente, talvez a sua história até aqui foi uma história de falta, de ferida, de lacuna aberta, por falta de um pai expressivo, de um pai amoroso. Eu quero que você traga à sua memória agora as palavras que Deus já liberou sobre a sua vida. Ele é o teu pai, Ele tem um plano na sua vida e Ele te ama, e o amor do Senhor é suficiente para a sua vida. Um abraço intencional mudou tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Um abraço intencional pode mudar a história da tua família. Um abraço intencional pode mudar a história dos teus filhos. Vocês estão entendendo? Pode mudar. Mesmo que você não recebeu, ofereça. Mesmo que você não recebeu, repasse, ofereça. Existe em você porque tem o amor do Pai em você. Do Pai. Gente, grave isso que eu vou falar agora. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que se sente abandonado. Você tem esse sentimento de abandono, de rejeição. Você está carregando uma ferida paterna em você. Os teus pais se separaram e o seu pai foi embora. Mas seu pai foi embora e não deixou para trás só a sua mãe. Seu pai foi embora e deixou você também. E você nunca entendeu por que o teu pai foi embora e abandonou você. E dentro de você se gerou um sentimento de dor, de abandono, de rejeição, de culpa. Talvez eu esteja falando com um filho que foi criado pelo padrasto.
O seu padrasto não conseguiu executar a função e o papel dele, pelo contrário, o seu padrasto gerou uma ferida em você, porque ele teve um filho. E ele fazia comparações entre você e o filho biológico dele. E isso gerou em você uma ferida paterna. A ferida da rejeição. Você se sente desprezado, desvalorizado por causa dessas comparações. Talvez eu esteja falando para um filho que foi abusado pela figura paterna. O que lhe restou? Lhe restou uma ferida profunda. Você não foi respeitado por aquele que era para te proteger. E você carrega com você mágoas. Você tem sentimento de vingança. Você quer que essa pessoa pague pelo que fez. E olha o que eu vou dizer agora. Talvez seu pai não deixou você para trás com a sua mãe. Talvez seu pai nunca saiu de casa. Talvez seu pai nunca abandonou você. Seu pai nunca abusou de você fisicamente. Mas seu pai nunca fez nada para lhe proteger. Seu pai nunca tentou te defender. Seu pai nem ao menos viu que você não estava bem. Seu pai nem ao menos percebeu que as coisas não estavam indo bem para você. Ele estava ali. Mas a ferida foi gerada porque você não foi visto, porque você não foi entendido, porque você não foi escutado e a ferida foi gerada. Preste atenção. Você é uma pessoa que sente que precisa sempre agradar os outros? Você sente que você precisa sempre agradar para ser aceito? Você é desse tipo de pessoa? Se alguém lhe disser não para você, você se sente rejeitado? Se alguém não aceitar o teu convite, você se sente rejeitado? Você é o tipo de pessoa que prefere não pensar nessa lacuna? Você é o tipo de pessoa que prefere não pensar nessa dor porque gera raiva em você? Talvez nós estamos falando de uma ferida paterna. Você é uma pessoa que sente dificuldade em se submeter a uma autoridade? Autoridade espiritual, qualquer autoridade? Talvez o que está relacionado aí é uma ferida paterna. Ei, pai que está aqui comigo, mãe que está aqui comigo. Talvez você é do tipo que errou com os seus filhos. Você errou na função do seu papel, porque você estava querendo ser para os seus filhos aquilo que você não ganhou, aquilo que o seu pai não foi para você, e você se sente frustrado por isso. Você queria ser amoroso, você queria ser mais amorosa, mas não conseguiu. Talvez nós estamos falando de uma ferida paterna. Mas você quer saber qual é a boa notícia? Quer saber qual é a boa notícia? É que você tem poder para mudar isso. Você pode mudar o futuro dessa história. Você pode fazer diferente o final dessa história. Não precisa terminar do jeito que começou. Se somente um abraço intencional mudou toda a história do meu pai e da família, gente, talvez você possa fazer algo diferente que vai mudar a tua história e da tua família também. Quando você começa a ter um entendimento, você está conectando com coisas que o seu pai não teve o privilégio, a oportunidade de conectar.
Você está conectando com conteúdos que o seu pai não teve o privilégio de conectar. Então você tem a oportunidade de mudar isso. Ei, lembra do meu sonho? Somente um pai em sofrimento é capaz de abandonar um filho. Somente um pai em sofrimento é capaz de negligenciar o seu filho. Somente um pai em sofrimento é capaz de abandonar o filho. Ei, gente, para você... Talvez eu esteja falando para alguém que diga: Márcia, mas a vida do meu pai é perfeita. É a minha vida que é horrível. A vida do meu pai é perfeita. Não importa. Você quer ser curado da ferida paterna? Então a primeira coisa que você vai ter que começar a fazer é perdoar. Perdoe seu pai. Perdoe seu pai. Perdoe ele. E se você tem a oportunidade ainda, seu pai está vivo, faça alguma coisa. Programe-se para dar a ele o que ele não te deu. Depois você volta aqui e me conta. Dê ao seu pai aquilo que ele não conseguiu te dar. Não sei se você vai dar um abraço, o que vai ser. Sabe por que eu acredito nisso? Que você vai fazer e a sua história vai mudar? Porque você não está sozinho. Você tem ajuda. Ajuda do Espírito Santo. Tem uma palavra maravilhosa e linda no livro de São João. Jesus começou a se despedir ali dos seus discípulos. E quando ele está naquele processo de se despedir, ele disse: olha, gente, eu vou conjecturar, tá? Eu estou preocupado com vocês. Eu estou indo para a cruz. Eu estou indo embora. Mas eu estou preocupado com vocês, então sabe o que eu vou fazer? Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai. Eu não vou deixar vocês com essa lacuna aberta com a minha partida. Eu vou deixar vocês confortados, porque eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. E sabe o que? Para ficar com vocês para sempre. É para todo sempre. Ele se preocupou, então eu sei que quando você toma essa atitude, quando você toma essa posição, você não está sozinho. Você tem a ajuda do Espírito Santo Consolador. E Ele que vai preenchendo você para que você possa tomar essa atitude, para que você possa ir adiante. A Bíblia diz assim que pode um pai e uma mãe desamparar um filho, o Senhor está ali e Ele vem e recolhe, Ele vem e protege, Ele vem e guarda. Talvez você não entenda muita coisa na sua história. Talvez você não entenda muita coisa que tenha acontecido. Mas hoje está sendo trazido luz a algumas vivências, algumas experiências, alguns comportamentos seus. Eu gostaria que você se desse por avisado. Você quer ser mais uma pessoa ferida da sua família? Ou você quer ser uma pessoa que vai produzir cura? Deixa o Espírito Santo agora, querida. Deixa o Espírito Santo agora entrar nas áreas mais profundas e secretas do seu ser. Eu vou orar com vocês essa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus entrar lá onde nunca ninguém entrou. Deixe o Espírito Santo de Deus entrar nas áreas mais profundas do seu ser para que você seja curada. Talvez você nunca pôde contar para o seu pai o que aconteceu com você. Talvez você nunca pôde abrir seu coração para ele. Talvez você nunca pôde, porque você não teve abertura, você não confiava, você, enfim, não se sentiu à vontade para falar para o seu pai o que havia acontecido com você. Mas você está aqui comigo ainda. Talvez você esteja em lágrimas. Talvez você esteja com um nó na garganta e um aperto em você, no seu coração.
Deixa vir para fora essa lágrima agora. Deixa vir para fora agora essa dor. Deixa vir para fora agora essa mágoa. Deixa vir para fora agora isso que está dentro de você, essa ferida, expõe ela agora. Expõe essa ferida agora para o Pai. Expõe essa ferida agora para o Espírito Santo. E diz: Espírito Santo, eu tenho sim uma dor profunda, porque eu fui abandonada, rejeitada, não sei nem quem é o meu Pai. Talvez eu estou falando para alguém aqui que não conhece o Pai. Talvez eu estou falando para alguém aqui que vive um segredo na família e sente-se confusa, sente-se enganada. Eu não sei qual é a sua história. Mas abre o seu coração agora. E você pode chorar, você pode se derramar. E depois disso, levante-se. Levante-se. Depois disso, se levante. Enxugue o teu rosto. E pega isso agora. Você vai pegar um papel em branco. Depois disso, você pode chorar, nós vamos orar. Você vai levantar-se, enxugar o teu rosto, enxugar as tuas lágrimas. Vai pegar um papel em branco e você vai escrever ali: minha história será escrita pelo Abba. Sabe o que é Abba? Papaizinho. Papaizinho, deixa o papaizinho escrever a tua história a partir de hoje. Não viva pela circunstância, não viva por aquilo que fizeram em você, mas viva uma história escrita pelo Abba, pelo papaizinho. E você pega essa folha em branco e escreve: a minha história será escrita pelo papaizinho, pelo Abba. Gente, eu não consigo me conter aqui hoje. Sabe qual é o primeiro passo? Eu estou encerrando agora. Sabe qual é o primeiro passo para curar uma ferida? É limpar a ferida. Limpar. A ferida precisa ser limpa. Sabe por quê? Para evitar infecções. Se você limpa a ferida, você evita as infecções. E olha só. Essa ferida sendo limpa, você está permitindo que o sangue circule. Isso aqui é um mistério. Eu não sei se todos que estão aqui comigo vão pegar. Eu não sei se todos que estão aqui comigo vão pegar o que eu estou falando agora. Mas, gente, o primeiro passo para curar uma ferida é limpá-la, para evitar infecções e não atrasar a cicatrização. Se você pegar uma infecção numa ferida, ela pode afetar, de modo geral, a sua saúde. Olha só como isso é profundo. Olha como isso é profundo. Uma infecção, uma ferida infeccionada, ela pode afetar a sua saúde de forma geral. Mas hoje o Senhor vem aqui para fazer uma limpeza. Uma limpeza, uma limpeza. Sabe qual é o segundo passo para a cura da ferida? É cuidar da alimentação. Se você cuida da alimentação, quando você começa a comer alimentos ricos em vitaminas, sabe o que vai acontecer? Haverá uma circulação mais rápida do sangue. E quanto mais sangue, quanto mais fluxo de sangue... Ei, você está pegando isso aí, gente? Vocês estão pegando isso? Quanto mais fluxo de sangue na ferida, mais rápido será a cicatrização, porque o sangue vai levando os nutrientes para a ferida. Haverá ali uma reconstituição das células mais rapidamente e mais rapidamente essa ferida será cicatrizada. Vocês estão pegando isso? Existe um sangue puro, inocente, que foi derramado, e se ele for jorrado sobre a sua ferida nessa noite, se você permitir isso, a sua ferida será cicatrizada muito rapidamente. Terceiro passo. Aqui, gente, eu tô impressionada também. O terceiro passo para a sua ferida ser curada rapidamente
é você levantar a ferida. Como assim, Márcia? Como assim? Você está pegando? Isso aí, gente. Vocês estão pegando? Você vai levantar a ferida. Porque se você tem uma ferida e fica com a perna, por exemplo, para baixo, ela vai inchar, vai demorar a circulação e demora a cicatrização. Mas quando você levanta a ferida para cima, acima da altura do seu coração, mais rapidamente vem a circulação, desincha e o processo de cicatrização e de cura. Quando eu li isso sobre a cicatrização da ferida, de levantá-la acima do coração, eu vou liberar isso para vocês agora, gente. Nós precisamos fazer isso hoje. Levantar essa ferida acima das emoções. As suas emoções estão feridas, o seu coração está ferido, você tem uma ferida paterna, mas você precisa levantar elas acima. Você vai levantar na presença de Deus e dizer: Pai, tá aqui, eu estou apresentando a Ti. Eu não quero mais viver por essa emoção. Eu não quero mais ficar presa nesse lugar. Eu levanto aqui para que o sangue circule mais rapidamente, para que haja um fluxo de sangue urgente nessa ferida. E eu vou sair desse lugar. Eu vou sair desta dor. Eu não serei mais uma mulher ferida que fere. Eu não serei mais um homem ferido que fere. Mas eu vou levar cura para minha família. Eu vou levar cura para o meu pai. Eu vou levar cura para minha mãe. Eu farei diferente das gerações que vieram antes de mim. Eu levanto hoje. Gente, eu estou convidando vocês. Exponha a ferida. Mostra a ferida. Diz: Senhor, tá aqui, tá aqui. Eu preciso ser curado. Eu não quero mais carregar isso. Quem pegou, pegou essa noite. Quem pegou, pegou. Quem pegou a palavra, pegou. Porque o sangue de Jesus Cristo vai se derramar e vai fazer esse fluxo trazer células novas. Aleluia! Haverá células novas, reconstituição. Você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma, porque Deus está fazendo um processo de reconstituição de dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora. Eu quero convidar você agora. Traga sua mão no seu coração. Traga sua mão no seu coração. Traga ela no seu coração. Mostra para Deus aonde está a sua ferida. Mostra para Deus aonde está a sua dor. Talvez você nem esperava por essa. Você vai se conectando com coisas novas agora. Eu sinto que Deus está tocando a sua vida agora. Deus está tocando o seu coração agora. Deus está tocando nessa ferida. Vai, bota para fora, mulher. Põe para fora agora, homem que está aqui comigo. Põe para fora agora, porque o Senhor Jesus está indo aí, nessa raiz. Nessa raiz, é aí mesmo que Ele está tocando. Permita que o sangue circule nessa ferida. Essa mãe que disse coisas, esse pai que pronunciou palavras que lhe feriram. Vai lá, deixa o Espírito Santo passar. Levante essa ferida, entregue. Entregue ela para ser limpa. E peça ao Espírito Santo, vai, limpa, Espírito Santo, traga a cicatrização. Eu preciso que seja cicatrizado para mim me relacionar diferente com a minha filha, para mim me relacionar diferente com meu pai. Eu preciso que o Senhor traga cura para mim agora. Eu quero que você que pode, feche os teus olhos, com a mão no coração. Pai, eu quero orar agora por essas pessoas que estão comigo, Espírito Santo. Paizinho, traga agora, meu amado, a cura sobre essa ferida. Assim como o Senhor me deu um entendimento, e assim como o Senhor trouxe cura para o meu pai, que ele nunca mais foi a mesma pessoa, eu oro por essas
por esses amigos, essas amigas que estão comigo, Senhor. Que eles recebam agora o toque do Teu Espírito Santo. Que esse fluir dessa graça e dessa presença que está sobre mim, flua dentro dessa casa agora, flua sobre o coração dessa mulher, flua sobre a vida deste homem agora, e ele começa a liberar o pai, ele começa a liberar o seu pai, ele começa a liberar o seu filho, que não lhe compreende, que não lhe entende. Comece agora a perdoar em nome de Jesus, perdoe, libere, diga: Espírito Santo, vem, traga cura. Pai, eu peço agora, Espírito Santo, toca agora, Senhor, que essa raiz venha a ser arrancada. Deus, esse lugar profundo que nunca ninguém penetrou, essas coisas que nunca foram ditas, Pai, nunca foram trazido luz a elas, esses acontecimentos, esse abuso, esse abandono, essa rejeição, essa desvalorização, Pai, eu não sei, Pai, esse complexo de inferioridade, eu não sei o que atormenta essa mulher, eu não sei o que atormenta este homem, mas, Senhor, é causa de uma ferida que foi feita por um pai que estava em sofrimento, e nós oramos com o coração cheio de misericórdia, para que o Senhor venha trazendo o Teu perdão, e esse pai seja curado, esse filho seja curado, e essa família seja restaurada e restabelecida por inteiro, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu oro, já te agradecendo pela bênção, pelo bálsamo, pela cura, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.